e vamos dar os comandos de como é que a gente pode fazer. Então, ou seja, nós estamos trabalhando com estatística descritiva, básica, como a gente já falou para vocês nessas 2 últimas semanas. Frequência absoluta e relativa. Frequência relativa é percentual. Média, desvio e cruzamento de variáveis, certo? Então, esta são as ferramentas que a gente pode usar. É exatamente. Quem não está vindo à aula tem que pegar a aula anterior e ver a gravação, infelizmente, certo? O conhecimento, o material agora, ele é acumulativo. Não, se você perdeu a aula, você tem que dar uma olhada no material. A grande vantagem agora é porque a gente tem a aula gravada. Em sala de aula a gente não tinha. Quando você perde, você não tem condições de ver a aula, mas aqui tem, né? Então a grande questão é ver, lógico, dá trabalho ver, sentar, não tem paciência, mas é o jeito, tá certo? Infelizmente, é o que nós temos para hoje, tá bom? Então, vamos pegar os elementos para a gente poder trabalhar. Eu vou usar a própria base, né, que vocês estão utilizando. Então, o que eu pedi para vocês aqui para a gente poder trabalhar? Né? Pedir para vocês trabalharem aqui para a gente fazer as seguintes coisas, as seguintes ferramentas, certo? Tabela de frequência. Então, estou pedindo 2 tabelas. Ô, professor. Pode falar. Você vai fazer com a gente agora isso aí? Também, né? Ah, tá. Por É quê? que eu achei... Não, achei que a gente ia fazer sozinho. Não, porque, tipo assim, alguns já estão sabendo, outros não estão sabendo, eu vou ter que dar pelo menos um start, né? Dessa atividade mesmo. Uhum, nessa atividade mesmo, tá bom? Tá bom. Pelo menos alguma coisa eu vou ter que fazer, tá? Fazer agora. Tá. Hoje eu sentei lá e fiz tudo vi tudo a tua aula, agora dá para fazer. Legal, mas então eu vou tentar forçar mais uma vez. Gente, e esta é a última aula que a gente vai poder fazer isso, entendeu? Ou seja, tem a primeira gravação de terça e tem a gravação de hoje. Porque depois disso, a gente vai ter que fazer isso de alguma outra forma. Ou seja, você vai ter que trabalhar. É por isso que eu passei para uma forma de treinamento isso, tá bom? Então, eu vou fazer apenas uma parte para vocês depois saberem como é que pode fazer o restante das coisas, tá? Então, vamos lá. Então, o que é que eu estou pedindo aqui para vocês? Não vou fazer tudo, tá, Rúbia? Vou fazer só umas partes específicas, tá certo? Para poder dar uma ajuda a vocês. Então, aqui. Foi pedido para vocês fazer a tabela de sexo e a tabela de faixa etária. Foi pedido 2 tabelas aqui. Foi pedido uma tabela também de renda, tá certo? Beleza, ou seja, são perguntas de natureza nominal. Então, estou pedindo só a frequência. Foi pedido uma 4ª tabela, que é justamente a ideia de frequência relativa, média, desvio padrão. Foi pedido mais uma outra tabela de frequência, média e desvio, tá certo? Dessa pergunta aqui, importância. E foi pedido uma tabela de comparação de médias. Tabela de comparação de médias. Então, esses foram os elementos que foram solicitados para vocês. Como é que a gente pode buscar os elementos? Vamos começar com as frequências. Para a gente usar as frequências, a gente usa a tabela dinâmica, certo? Então, como é que é? Quem tiver com o seu Excel aberto aí, só não o Kuroski, que não pode estar com o Excel aberto, tá bom? É bom dar abrir o Excel. Eu preciso ser mais vaidoso. Beleza. Então, estou aqui com o Excel aberto. Então, o que eu quero? Para que eu possa ver, eu pedi a primeira coisa, eu pedi 3 tabelas de 3 tabelas iniciais que eu pedi foram sexo, tá? Pedi a tabela de sexo, a tabela de faixa etária e a tabela de renda, né? As frequências. Foi isso que solicitei. Então, não vou fazer aqui nem a de sexo, nem a de faixa etária,
nem a de renda. Vou fazer uma tabela que eu não pedi para vocês, que são essas duas aqui, tá certo? Então, eu não pedi essas duas tabelas, então eu vou fazer essas duas tabelas aqui. Vou deixar essas aqui para vocês fazerem depois. Como é que a gente faz para encontrar as frequências, tá? E as frequências absolutas e as frequências relativas? Usando a tabela dinâmica. Então, na tabela dinâmica, eu quero ver, então, a relação que as pessoas têm com a música. Então, o que eu faço? A gente já viu que é uma pergunta de natureza nominal, né? Ou seja, as respostas são apenas nomes, ó. Relação com a música, as respostas são nomes. Tá aqui, ouvinte, cantor, não dá para tirar média. Eu só consigo ver as frequências. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vou pedir aqui, ó, eu vou aqui e peço o seguinte, quando eu clicar, como só tem nomes, ele já me dá automaticamente, tá certo? Se fosse número, o que ele ia fazer? A outra pergunta só tem número, a importância de ouvir música, que vai de 1 a 10. Se eu fizer isso, ó, ele, quando é número, meu Deus, o que aconteceu? Não tem problema. Desmarca, tá certo? Clica e arrasta. Aí ele consegue fazer isso, tá bom? Mas vamos ao que eu pedi. Relação com a música. Cliquei e apareceu os itens. A gente quer saber se a pessoa é cantor ou músico profissional ou ouvinte, tá certo? E tem uma. Por que tem vazio? Porque alguém deixou alguma célula aberta, alguém não respondeu. Então, o que é que eu faço? Eu jogo os dados para cá. Eu clico aqui na relação com a música, jogo os dados, tá certo? Aí me apareceu aqui as possibilidades. Ó, na minha amostra, tem 128 cantores amadores, 13 profissionais e 655 ouvintes. Então, o que eu faço? Eu vou pegar os elementos aqui, vou pegar os dois, ó. Eu vou selecionar, né? Vou selecionar com o teclado aqui, não com o mouse só, deixei o mouse aqui, e com os tabs, os botões, vou fazer a seleção. Selecionei, dei um Ctrl C e vou levar lá para a minha tabela nominal. Aqui, ó. Vou deixar aqui do ladinho para me poder trabalhar. Ah, deixei aqui do lado, trouxe os itens, eu digo, ó, cantor, músico e ouvinte. Beleza, tá certo. Aqui eu tenho... Ah, professor, por que você não colocou logo aqui? Eu poderia ter colocado logo aqui, mas eu não sabia se estava nessa ordem, tá certo? Eu não sabia qual era a ordem que estava. Porque aquilo que eu já falei para vocês, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a ordem do Excel não é a mesma ordem de uma tabela. Porque o que acontece? Eu tenho tabela que existem elementos de graduação. Por exemplo, esta tabela aqui, eu tenho uma certa graduação, olha só. Aqui, ó. De 14 a 18, 19, então, ou seja, ele vai seguindo a graduação. Então, é interessante que eu siga essa graduação. A mesma coisa que em renda. Só que o que acontece com renda, tá? O Excel não segue essa graduação. O Excel segue ordem alfabética e depois numérica. Então, ele altera esses itens. Por isso é interessante que quando eu copio não só os números, mas copio também os indicadores, né, os nomes, para me saber onde é que eles estão. Beleza. Eu tenho aqui a frequência absoluta. Vou voltar lá para a tabela dinâmica e vou agora pedir a frequência relativa, ou seja, os percentuais. Deixo o mouse aqui dentro e com o botão da direita, eu vou pedir para mostrar os valores. Olha só. Aqui é o seguinte, toda vida que eu clicar aqui dentro, eu vou poder fazer alguma coisa dentro dessa informação. Então, eu deixo o mouse aqui dentro com o botão da direita. Eu só vou usar duas coisas aqui. Ou eu resumir, porque ele pode contar, somar, tirar média, multiplicar, tirar desvio padrão, né? Ele está contando, que é o que eu quero. Ele conta, ele está contando. Quando ele conta, ele vê as frequências, né? Ele diz, ó, eu tenho, nessa questão, tenho 128 cantores amadores. E eu quero ver aqui os valores como? Ele está vendo sem cálculo, mas eu quero em percentual. Então, eu quero o percentual da coluna. Por que não da linha? Porque se eu pedir da linha e só tem uma linha, olha o que vai acontecer. Cada linha é 100%. Está errado.
Então, o que eu quero não é o percentual da linha. Eu quero o percentual da coluna. E é o que ele está vendo aqui para mim, tá certo? Peguei os potenciais, os percentuais, dei um Ctrl+C e trouxe para cá. Pronto, beleza. Digo, que legal, tá certo? Então, agora, eu já posso montar a minha tabela. Posso. Cantor e músico, Ctrl+X, Ctrl+V. Músico profissional, Ctrl+X, Ctrl+V. Ouvinte, Ctrl+X, Ctrl+V. E agora eu vou colocar os 100% aqui. Ctrl+X, Ctrl+V, tá? Isso daqui eu não preciso. Problema. Pronto. Lógico, agora eu vou dar um banho de loja na minha tabela. Ou seja, deixar centralizado, colocar as grades, beleza. Tem alguma forma dessa tabela ficar melhor apresentada, gente? Como é que essa tabela pode ficar melhor apresentada? Quando os itens da tabela não têm relação entre si, eu vou tentar colocar do maior, eu vou colocar do maior para o menor. Esse não, esse tem uma relação entre si, né? Ou seja, tem uma graduação. Esse tem uma relação entre si. A mesma coisa aqui, ó. Quanto tempo você ouve música? 30 minutos, 1 hora. Então, quando eles têm uma relação entre si, eu deixo do jeito que está. Agora, quando não tem, ó, não tem nenhuma relação, o que é que eu faço? Eu vou colocar do maior para o menor. Então, Milena, Rúbia, vocês que já foram, avançaram, né? Olha o que é que a gente faz aqui. Eu seleciono os títulos, seleciono os itens, não seleciono o total, porque senão ele vai colocar o total junto. Aí, depois que eu selecionei, eu vou aqui na minha barra e tem aqui, ó, dados. Cliquei em dados. Aí ele diz, ó, você quer classificar? Eu digo, eu quero classificar. No que eu classifico, ele pergunta, os dados têm cabeçalho? Eu digo, tem cabeçalho porque eu marquei aqui, ó, a relação com a música. Então, tem cabeçalho. Aí ele pergunta, você quer classificar? Me perdi. Tá bom? Eu tava selecionando e me perdi. Tá bom, meu amor, de novo, volta aqui, não tem problema. Então, selecionei, tá bom? Aí eu vou aqui, ó, em dados. Aí eu vou em classificar. Aí abriu uma janela para você de classificação. Essa janela permite a gente classificar do jeito que a gente quiser essa tabela. Aí ele pergunta aqui, os dados têm cabeçalho? Tem, que eu marquei o cabeçalho, né? Eu marquei a relação com a música. Eu digo, tem. E ele pergunta, você quer classificar como? Eu digo, ó, eu quero classificar pela frequência. Tanto faz uma como a outra. Aí ele pergunta, você quer classificar do maior para o menor ou do menor para o maior? Eu quero do maior para o menor. Dei um OK. A tabela não fica mais interessante de ver? Mais bonita, é. Ela fica mais assertiva. Nossa, muito melhor. Né? Ela fica muito mais assertiva. Nossa, professor. Como é que é? Nossa! O quanto eu já me bati por não saber trocar, por não saber fazer isso. Tipo, deixar certinho e daí eu tentar trocar ajeitar, tipo, os valores por ordem. Sim. E ele só ia, tipo, só ia os valores, não ir tudo. Não, eu poderia fazer Ctrl+X, Ctrl+V, entendeu? Agora eu entendi. Mas, tipo assim, eu tenho um comando que me permite isso, tá? Então, ou seja, é sensacional isso daqui, né? Uhum. Então, pronto, ou seja, e é sensacional. E outra coisa, Milena, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Olha só o que é que acontece aqui. Se eu tivesse, por exemplo, eu vou tentar fazer aqui a seguinte coisa. Ó. Olha só que legal. Eu vou colocar aqui uma cores diferentes, tá? E olha só o que acontece. Eu posso pedir em dados, e eu peço para classificar, ele está perguntando aqui. Você quer classificar por quê? Eu digo, eu quero classificar pela cor da célula. Nossa! Aí ele pergunta, como é que você quer classificar? Eu digo, ó, eu quero primeiro esse,
na parte superior, né? Aí eu vou depois na ordem parte superior, exatamente. E pronto, eu vou colocar primeiro isso daqui, na parte superior. Deixa eu ver o que, é que ele faz, ó. Ele alterou. Sensacional, né? Nossa, Sensacional, tá? nossa, muito legal. Gente, Não sabia que fazia isso. gente, o Excel, eu, tipo, Não sabia mesmo. o Excel é uma ferramenta sensacional, gente. É uma ferramenta, assim, muito legal, certo? Então, não precisa ter medo. Gente, quando você utiliza o Excel, até a calculadora você aposenta, tá? Pra você ter ideia, tá? Então, olha só. Moral da história, gente. Essas duas primeiras perguntas aqui, sexo, faixa etária e renda, eu já ensinei para vocês como fazer elas, tá entendendo? Eu ensinei a fazê-las fazendo agora essa outra questão, tá certo? Que eu expliquei agora para fazer, tá? Vou ensinar agora a fazer a tabela de frequência relativas, médias, desvios padrão das crenças, tá? Quais são as crenças? A gente vai ver que nós temos 4 crenças, né, sobre streaming. Olha só, se a gente pegar o nosso questionário, a gente vai ver que nós temos aqui, ó, 4 crenças sobre streams. Na verdade, vai utilizar o mesmo esqueleto aqui que nós utilizamos. Só que ele vai ter 2 colunas a mais. Uma com a média, outra com desvio, né? E aqui eu vou colocar os percentuais. Então, como é que nós vamos fazer? Eu preciso de 3 coisas aqui. Eu preciso das frequências, preciso da média e preciso do desvio. Então, eu vou ensinar mais uma vez para vocês, né? Tipo assim, para reforçar o ensinamento, como vocês podem fazer as médias e os desvios de uma vez só. Como? A gente pode fazer média e desvio pela tabela dinâmica? Pode. É só pedir para não somar, só pedir para tirar a média. Mas vamos fazer pela função média e pela função desvio lá na base de dados, certo? Então, na base de dados, ó, na base de dados, eu tenho aqui a base, e a gente deixou aqui, lá embaixo para vocês, né, um espaço para a gente colocar as médias e os desvios padrões, tá? A gente vai tirar a média e o desvio das questões que são intervalares ou de razão, ou seja, que as respostas sejam números. Nesse caso, a questão F, que é a importância de ouvir música, e as crenças, que estão aqui em amarelo, né? Que vai da coluna I à coluna F. É muito simples para fazer isso, né? Como a gente faz? Deixamos o mouse aqui na célula que tem média, ó, na linha de média, e na coluna que tem importância de ouvir música. Vamos tirar a média dessa coluna. Por que eu separei, né? Eu separei porque se eu tivesse deixado junto, ele ia entender que era a mesma base de dados e ia levar isso lá para a tabela dinâmica. Por isso que a gente separou, tá? Para que ele não imaginasse. O Excel é burro, ele só faz o que a gente manda, tá? Vocês são a inteligência. O Excel, ele é apenas a rapidez da inteligência de vocês. Então, nesse caso, eu deixei aqui... Opa, desculpa, gente, perdão. Deixei aqui nessa célula. Aí eu quero, toda vida que eu quero fazer uma fórmula, toda vida que eu quiser fazer uma fórmula, tá certo? Eu posso fazer aqui o seguinte, né? Olha que legal aqui. Eu posso fazer a seguinte coisa. Digamos que a Milena vai fazer assim, meu Deus, quanto eu gastei semana passada no final de semana? Aí ela vai puxar aqui, deixa eu me ver. Aí ela puxa FX, ela disse... não precisa nem puxar FX. Quando eu clico no mouse aqui, sinal de igual, ela diz assim, meu Deus, quanto é que eu gastei? Eu gastei R$20 de lanche, aí eu coloquei o sinal de mais. Gastei mais R$50 de cerveja, botei o sinal de mais. Gastei mais R$30 sei lá, numa compra de 2 máscaras. Aí pronto. Aí eu dei igual, ela disse, meu Deus, eu gastei R$100. Não viu? Por quê? Porque eu estou usando o sinal de igual. Toda vida que eu faço o sinal de igual, eu posso fazer qualquer coisa aqui que eu quero fazer. Você quer fazer o cálculo. Nós vamos fazer um churrasco. O churrasco da gente são 20 pessoas. Né?
Cada pessoa, sinal de multiplicação, vai pagar R$17. Nós vamos precisar de R$340. Ok, desse jeito. Então, é simples, né? Nesse caso, eu vou deixar o mouse aqui dentro e vou pedir uma função. Então, quando eu fizer aqui, ó, quando eu pedir assim, função fx, ele vai fazer uma função, que é justamente um cálculo matemático. E eu quero o quê? Eu quero a média. Então, eu peço a média, dou um OK, e ele abriu a janela para mim. Ele pergunta, isso aqui é a média de quê? Ele já está selecionando aqui. Mas eu limpo, porque eu não sei se ele está pegando os números corretos para mim. Então, eu dou um del e limpei aqui. Aí eu digo, ó, eu quero a média do primeiro questionário da importância de ouvir música, né? O primeiro questionário, até o último questionário. Então, eu clico e arrasto até o último questionário. Pronto. Beleza. Aí ele me enviou aqui a média. Ó, a média foi, as pessoas têm uma média de 8,34 em ouvir música. E o desvio? Quanto é que desvia da média? Né? Qual é a dispersão da média? Numa escala que vai de 1 a 10, a média foi 8,3. E o desvio? Então, quando eu coloco aqui embaixo, eu volto novamente para a função e vou pedir a função desvipad. Eu aconselho vocês a utilizar desvipad-pá, porque o desvipad seria da amostra. O da população... E aqui vamos utilizar o desvipad-pá, que ele é mais rigoroso, entendeu? Ele é um número mais rigoroso. E se eu usar esse, tem algum problema? Não, mas esse ele é mais rigoroso, tá? Então, desvipad-pá. Eu desvio o padrão da população. Dou um OK, e ele pergunta, é de quem você quer os dados? Eu quero do último questionário até o primeiro questionário. Bah! Peguei aqui, então ele viu para mim que o desvio padrão foi de 1,93. O que significa isso? Significa que o seguinte, ó, significa que eu tenho uma média, né? E se eu pegar essa média, ó, vou botar aqui o sinal de igual, essa média menos um desvio padrão, eu tenho aqui um valor de 6,4. E se eu pegar essa média mais um desvio padrão, eu tenho um valor de 10,27. Ou seja, a nossa escala vai até 10. O que significa esses números? Isso aqui significa o seguinte, quando eu tenho esses números, ele está dizendo para mim, com esses dois números, tá certo? Que 2/3 da amostra, tá certo? Está dentro, marcou entre 6,4 e 10,27. Ou seja, ele está dizendo para mim que por volta de 65% da amostra, né, que é quase que é 2/3, marcou justamente esse valor. Esse é o papel do desvio padrão. Quanto menor o desvio, a amostra tem um pensamento mais homogêneo. Quanto maior o desvio, a amostra tem um pensamento mais heterogêneo. Certo? Ah, professor, eu tenho que fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo agora para as crenças? Eu digo, não precisa. Você pode fazer o seguinte, você seleciona os dois dados, tá certo? Deixa o sinal de mais, clica e arrasta. Então, quando você arrastou para cá, ó, ele calculou para a gente as... Ó, deixa eu menorzinho aqui. Ele calculou para a gente aqui as médias das crenças, tá certo? E você sabe que precisem dessas médias, né? Aqui está aqui o esqueleto da tabela intervalar. Você precisa das médias e do desvio para você colocar nesta tabelinha aqui, né? Então, você precisa disso. Então, você vai fazer o quê? Você vai colar aquelas médias aqui dentro. Só que tem um pequeno problema. Lá, as médias são resultado de uma fórmula. Se eu der um Ctrl+V e um Ctrl+C, ele vai calcular a fórmula. Então, eu não posso colocar um Ctrl+V e um Ctrl+C. Eu tenho que pedir uma cola especial, dizendo para ele o seguinte, ó, eu quero que você me traga, me copie, mas não quero que você me copie a fórmula, eu quero que você me copie só o rótulo, ou seja, só o resultado da fórmula. E, se possível, o formato, já que está com 2 casas decimais.
né? Então, a cola especial a gente usa quando a gente quer copiar só alguma coisa do que eu fiz de uma hora para outra no Excel. Então, ele copia a fórmula, ele copia o resultado da fórmula, ele multiplica a fórmula, ele faz um monte de coisa, né? E aí tem outra coisa, a gente viu que nós deixamos as médias e os desvios das crenças tá numa linha horizontal. E a gente sabe que na tabela está numa vertical. Então, toda vida que eu quero fazer uma cola de algo, de qualquer coisa que está na horizontal, eu quero passar para a vertical, eu tenho justamente que eu tenho que marcar a opção transpor. Eu não sei por que deixaram esse nome transpor, era mais fácil assim. Era muito mais fácil colocar, mudar de horizontal para vertical, mudar de vertical para horizontal. Mas não, colocaram transpor, não sei por quê, né? Mas vamos lá. Então, a gente vai aqui, então vamos fazer o seguinte, voltando na nossa base, tá certo? Está aqui a nossa base de dados. E está aqui, então, eu selecionei as 4 crenças, ó. Elas já estão numa ordem, né? Porque eu coloquei a escala aqui, ó, nessa ordem, né? Então, eu vou na base, selecionei tanto as médias como os desvios, já posso selecionar tudo junto, dou um Ctrl C, mas quando eu chegar aqui, na tabela, quando eu vier para cá, eu posso deixar só aqui na primeira, ó, na primeira aqui. Eu não vou dar Ctrl V, eu vou com o botão da direita, eu vou pedir uma cola especial. Aí ele pergunta, o que você quer colar? Você quer colar as formas, os valores, os formatos? Você quer colar tudo menos as bolas? Quer colar o quê? Eu digo, eu quero colar só os valores e os formatos. E eu quero transpor. Eu quero transpor de horizontal para vertical. Aí ele, ó, fez isso para a gente. Ele já colou as médias e os desvios. E Milena, e o melhor, depois que você preencheu todos os dados, preencheu os percentuais, você pode também fazer a mesma coisa. Você pode vir aqui, tá certo? Vem aqui, oh meu Deus, nos dados, e você pode pedir para classificar da maior, ó, quero classificar pela, tem cabeçada? Tem. Eu quero da coluna, pronto. Eu quero da coluna H, tá certo? Eu quero calcular, eu quero da maior para menor média. Aí ele vai, ó, coloca da maior e da menor média. Facilita a leitura, entendeu? Facilita a leitura quando a gente coloca da maior para menor média, né? Mas por enquanto eu não vou fazer dessa forma, porque ainda falta colocar os percentuais. Então, para me colocar os percentuais, eu tenho que usar o quê? A frequência, né? Os percentuais são a frequência relativa. Então, eu tenho que usar a tabela dinâmica. Então, eu vou lá na tabela dinâmica, ó. E aí eu vou o seguinte, eu quero, só que aqui eu não posso fazer todos os 4 de uma vez. Eu tenho que fazer uma crença de vez. Qual é a primeira crença? Escolho o stream pela indicação de amigo. Aí eu vou procurar aqui, ó. Tá aqui, ó. Escolho o stream pela indicação de amigo. Cliquei. Professor Daniel, o que é que ele fez? Eu digo, lembra? Tem número. Quando é número, eu não posso só clicar. Eu tenho que clicar, segurar e arrastar. Aí ele trouxe 1, discordo totalmente. Até 5, concordo totalmente. Aí eu vou, puxei os dados. Professor, que tanto número é esse? Não tem só 700 e tantas pessoas na base? Por que ele está dando 2.500? Quando é número, o Excel, ele soma. Não sei por que carga d'água. Então, eu tenho que deixar o mouse aqui dentro, né? E tenho que dizer, ó, vou resumir. Eu quero resumir como? Ele está somando, ó. Eu quero que você conte. Aí ele contou, disse, ó, 126 pessoas concordam totalmente. E 138 discordam totalmente disso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar os números. Ó, gente, eu vou colocar os números só para vocês verem. Se eu colocar a frequência absoluta, vou dar um Ctrl C, né? E vou trazer para cá. E aí eu tenho que pedir cola especial, porque aqui está na horizontal. E eu vou pedir na cola, tem que colocar na vertical. Então, cola especial e transpor. Só que, olha só, quando eu coloco os números não ajudam a gente a analisar os dados. 126, 138, fica muito ruim essa análise. Então, a análise fica melhor se for em percentual. Olha como é que fica em percentual. Eu volto aqui e eu digo, ó, eu não quero em número inteiro, eu quero em percentual. Deixo o mouse aqui dentro. Com o botão da direita, eu peço
mostrar valores como percentual de coluna. Ah, então eu selecionei os percentuais de 1 a 5. Vou aqui na tabela intervalar, né? Deixei aqui, peço cola especial e eu vou pedir para transpor. Agora, percebam como fica muito mais fácil da gente perceber o número. Ó, eu consigo ver aqui que 15% concorda em parte com essa crença. E 17% discorda totalmente dessa crença, né? 31% concorda, ou seja, as pessoas escolhem o stream pelos amigos? Escolhe. Numa escala que vai de 1 a 5, ele ficou em 3,2, ou seja, a maioria das... Tá vendo, ó? A maioria das pessoas não ficaram aqui, ó, né? A média permite analisar, ó. A maioria das pessoas está justamente... Ai, meu Deus. A maioria das pessoas está justamente nesses dois intervalos aqui, ó. A média ficou puxada justamente para cá. A média é o resultado de tudo isso aqui, certo? Outra coisa, professor da minha alma, eu posso tirar a média então aqui, né? Eu posso botar os números e aqui eu puxar a média, né? Aí quando eu vou puxar a média, olha só a média que eu vou aqui vai puxar, olha só que legal a média, tá certo? Olha só, deu 0,20, né? Tá errado, gente. Por quê? Porque a soma daqui sempre vai ser 100%. Então, se eu vou dividir 100% por 5, sempre vai ser 20. Então, eu não posso tirar a média do percentual. Eu estou tirando a média da base de dados, é de todas as informações aqui, ó. Eu estou tirando a média disso. Essa média aqui de 3,20 é de todos esses dados aqui, certo? Então, meus queridos, moral da história, tá certo? Moral da história. Eu ensinei para vocês agora como tirar a média, como tirar a frequência absoluta, a frequência relativa, tá? E como utilizar a cola especial e como utilizar a tecla transpor para vocês construírem as tabelas de vocês. Então, moral da história, com o que a gente passou hoje para vocês, vocês já podem fazer as tabelas de frequência de sexo e faixa etária, podem fazer a tabela de renda mensal também, já ensinei isso. A tabela relativa, a gente já fez a primeira, falta vocês fazerem agora as outras 3 crenças, né? E o procedimento é o mesmo para fazer a tabela de importância de ouvir música, tá certo? É a mesma coisa. A tabela que vocês forem ver é a mesma tabela aqui, ó. Cadê a tabela? Ela tá aqui embaixo, ó. A tabela de ouvir música tá justamente aqui, ó. As frequências que vocês vão colocar, a média e o desvio, tá certo? Aqui é muito simples, né? Aqui já é só pegar aqui Olha só, aqui é só pegar a média e o desvio, dá um Ctrl+C. Ah, professor, eu não preciso basta dar Ctrl+V, porque não preciso transpor. Não, porque lembra que é uma fórmula. Então, aqui, eu não vou transpor. Eu só vou pedir aqui, cola especial, para colar os valores informados, né? E aí, coloquei a média, coloquei o desvio e faltam só as frequências. A única coisa que ainda eu já ensinei numa aula, a Milena sabe fazer isso, que eu vi ela sabendo fazer, é fazer a comparação de médias, né? Que é isso que eu pedi aqui, a tabela de comparação de média. Eu trago a média do item, digamos aqui, escolho o item pela indicação de amigo e depois eu comparo masculino e feminino. Para isso eu vou usar a tabela dinâmica. A Milena sabe como fazer isso, né? Como é que eu posso fazer isso? Aqui na tabela dinâmica, só para a gente pegar a última aula. Eu vou deixar aqui sem cálculo e vou pedir aqui, ó, resumir por média. Tá aqui a média novamente, ó. 3,19, mas era 20, é porque ele tá... Desculpa. Ele tá aqui, ó, deixa aqui embaixo, ele tem muitas casas decimais. Se eu deixar só em 2 casas decimais, ele deixa 20. Aí o que eu quero? Ah, eu quero ver de sexo. É simples. Eu clico no sexo, clico e arrasto e jogo para cima do total. Aí, olha... A média das mulheres é 3,21, a média dos homens é 3,19, ou seja, não mudou muita coisa.
eu pego isso aqui, Ctrl C, e trago para cá, né? Aqui depois eu tenho que colocar o 3.20, tá certo? Então, ou seja, com esses elementos vocês podem fazer esse trabalho, tá certo? Façam no final de semana e se tiver alguma dúvida, me demandem isso na terça-feira, porque terça-feira a gente tem que disparar o questionário, tá bom? Vai cair aqui, gente. Beleza, professor.